Salmo 92. Se você leu o título aí, né? Diz Salmo, um cântico para o dia de sábado. Era o dia da adoração, da celebração ao Senhor. E aí ele diz, né? Ação de graças pelo amor divino. O tema deste salmo, ele vai tratar justamente da bondade de Deus, vai mostrar que a bondade de Deus é a fonte da nossa gratidão, da nossa esperança e da nossa frutificação. Então o objetivo aqui nesta noite é justamente que eu e você possamos confiar diariamente na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor, no cuidado do Senhor e adorarmos a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Pois afinal de contas nós só estamos respirando porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Porque Deus renovou sobre você as misericórdias dele. E às vezes nós passamos por inúmeros vales, como eu disse aqui no início deste culto, em algumas terra seca, né? Alguns desertos, e às vezes você pode ficar meio abatido, meio aflito, né? Meio cansado, fraco, desanimado. E está ali lutando, pelejando para continuar. Este salmo nos mostra que, mais uma vez, a nossa força não vem de nós. A nossa força não é porque você é inteligente, porque você é um cara cabeça. Não. A nossa força está na vontade de Deus, na bondade de Deus. Ou seja, está na bondade de Deus. Não é na nossa própria força, nem no nosso otimismo. Não, está na bondade de Deus. É ela que nos sustenta. É o nosso Deus que nos sustenta, que nos carrega do amanhã até o anoitecer, como o salmista vai descrever aqui neste salmo. Então, antes de nós meditarmos aí, vamos ler o salmo. E ele diz: é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar o teu amor pela manhã e à noite, tua fidelidade. Então, o que não pode fugir da sua mente, da nossa mente, é que nós estamos lendo este salmo, que era para ser entoado no dia do Senhor. E aí ele está dizendo, olha, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E ele vai também mostrar aqui, olha, proclamar o teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade. Então aqui ele já nos dá um parâmetro para que nós possamos refletir como nós temos lidado com o dia do Senhor. Como que nós temos tratado esse dia do Senhor, no qual deveria ser reservado a Deus, para o Senhor. Tudo que nós pudéssemos adiantar, deveríamos adiantar. E a não ser que você não consiga realmente, né, parar nesse dia, porque você trabalha de escala, ou seja o que for, você precisa cumprir isso, mas deveria fazer com a perspectiva de que Deus deve ser glorificado por meio da sua vida e que as suas obras devem exaltar o Pai. Mas, na maioria dos casos, todos trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E não é raro nós ouvirmos o seguinte, não, dia de domingo é o único dia que eu tenho para descansar. É o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. É o meu dia de folga. Não, na verdade não é. Na verdade não é o nosso dia de folga, é o dia do Senhor. Que nós deveríamos viver para Ele, para a glória dEle, fazermos tudo para que o nome dEle seja exaltado por meio das nossas vidas. Então o Salmo 92 vai nos levar e nos exortar a que no dia do Senhor nós deveríamos recalibrar ou, né, analisar toda a nossa vida, como nós temos vivido. Este dia, que deveria ser o norte, o parâmetro para os demais dias da semana. Por isso que é tão importante. Muitas pessoas têm negligenciado o dia do Senhor. Eles não conseguem enxergar, né, um motivo para estarem ali juntos com os irmãos, adorando a Deus, como se fosse algo opcional. Então, aqui já é uma exortação a todos nós. Como nós temos servido ao nosso Deus. Porque, via de regra, a maioria de vocês veio do meio pentecostal ou neopentecostal. E, via de regra, vocês, né, se você veio do meio pentecostal ou neopentecostal, é culto todo dia. Mesmo que não tenha pregação. Que é, claro, é algo totalmente contraditório. Né? Se não tem pregação, não tem culto. Se só falatório, não tem culto. E aí, então, via de regra, você se envolvia toda a programação da igreja, você estava envolvido. Hoje nós temos apenas 2 cultos, algumas reuniões durante a semana, e um pequeno grupo. E muitos ainda encontram uma dificuldade gigantesca para se envolver. Ou pelo menos para estarem presentes nos 2 cultos.
Porque a nossa motivação não é te entreter. Porque se você achar que nós estamos aqui para te entreter, o que eu digo a você é pega a sua família e vai embora. E não estou dizendo isso com desprezo, ou porque você não é importante. Não. É porque se não há ensino das Escrituras, e não há fidelidade para com a palavra de Deus, nós temos que ir embora. Nós temos que procurar uma igreja bíblica. Agora, se há uma fidelidade para com as Escrituras, se a palavra de Deus está sendo exposta, por quê? Nós não nos esforçamos para estarmos presentes. E lembre-se, né? Se você falta, eu procuro mandar uma mensagem para saber se está tudo bem. E eu não faço isso porque é o meu trabalho. Não, porque realmente eu me importo com as pessoas. Eu me esforço para fazer isso. Agora, veja, você não faz um favor para mim quando você vem ao culto. Não. Você não faz um favor à sua esposa quando você vem ao culto. Os filhos não fazem um favor aos pais quando vêm ao culto. É um privilégio para mim e para você estarmos aqui. É um privilégio a nós podermos adorar a Deus. Então você não faz nenhum favor. Nenhum de nós. Puxa, eu vou, porque senão, né? Puxa, o pastor vai ficar chateado, Deus vai ficar chateado. Não, é um privilégio, é uma honra para mim e para você. Podemos adorar a Ele. Aquele que nos comprou com o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Deus deu o melhor dele a nós. Ele entregou o próprio Filho. E muitas vezes o que nós oferecemos a Deus é migalha. Como eu sempre digo, às vezes a começar pelo nosso louvor. Não podemos perder de vista o significado da palavra culto, que é serviço. Serviço prestado a Deus. E como temos prestado esse serviço ao nosso Deus? Se eu que sou pecador, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça, falho como você. Se na hora do louvor eu estou aqui, preciso vir fazer uma oração, e ao invés de você estar adorando a Deus com todo o seu ser, você parece que você está lá em Nárnia, viajando. Eu, que sou podre, já fico indignado. Você imagina Deus que é santo. Não é? E você acha? Ele deu o melhor e nós oferecemos as migalhas? Como temos prestado o nosso culto ao nosso Deus? Aqui o salmista diz, olha, de manhã e à noite. Ou seja, é do Senhor e para o Senhor que nós devemos viver. Então não deveria ser um peso a nós. Pelo contrário, deveríamos ver e enxergar esse privilégio de pessoas limitadas e falhas como eu e você podermos adorar ao nosso Deus. O privilégio que nós temos de poder nos reunirmos como igreja, como parte da igreja do Senhor, para adorá-lo. Porque muitos de nossos irmãos ao redor deste mundo, em países comunistas, eles não conseguem e eles não podem adorar a Deus como nós fazemos. Não, eles não conseguem. Muitos são mortos simplesmente por dizerem que Jesus é o Senhor. E nós temos hoje muita facilidade. Mas temos inúmeras restrições. Achamos que vamos ter descanso longe de Deus. Não tem descanso longe de Deus. Não existe essa possibilidade. Esse princípio de um dia de descanso e culto a Deus está desde o início. E você só vai recarregar as baterias se estiver prostrado diante de Deus. Não adianta querer recarregar a bateria longe de Deus. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. É ali prostrado diante de Deus que nós vamos ser renovados, fortalecidos, revigorados. Vamos calibrar toda a nossa vida, como nós devemos mais uma semana viver, como que nós devemos nortear a nossa existência, a nossa casa, por meio da exortação das Sagradas Escrituras. Então isso deveria também ser um alerta a todos nós. E ele diz, olha, eu vou proclamar, verso 2, proclamar o teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. Você vai ver que aqui do verso 1 ao verso 5, ele está descrevendo esta perspectiva de um cristão. E ele está extasiado, perplexo, com a grandeza de Deus, com o poder de Deus e com o próprio Deus. Agora ele faz um contraste, do verso 6 em diante. Ele mostra como é o homem sem Deus. Ele diz o tolo, ele não enxerga aquilo que o Senhor tem feito. O ímpio é assim. Verso 6.
O insensato não compreende, o tolo não entende isto. Isto o quê? Tudo que ele acabou de escrever. As grandezas de Deus, os feitos de Deus, o próprio Deus. Verso 7. Os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Então ele diz, olha, o insensato ele não compreende, mas como toda a Escritura diz, os ímpios podem prosperar, podem brotar. Mas se não houver arrependimento de pecado e confissão de fé em Cristo Jesus, ou seja, se não existir um arrependimento genuíno, um dia eles verão quem de fato Deus é. E a ira de Deus será derramada sobre eles. Sim, exatamente isso. Como constantemente nós vemos nas Escrituras. Eles podem achar que são o máximo, mas um dia eles serão destruídos. E Deus será glorificado por meio disso. Verso 8. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Veja, o cristão, o filho de Deus, ele se alegra, ele fica perplexo diante dos grandes feitos do Senhor. O ímpio, não, ele não enxerga, ele não compreende. E aí o salmista diz, eles serão destruídos. Verso 9. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Mais uma vez ele reafirma esta verdade. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Agora ele volta e reflete com relação ao Filho de Deus. Tu tens aumentado o meu poder, como do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam. E os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados aonde? Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ou seja, os filhos de Deus vão declarar isso. Ele é justo. E ele ainda diz, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, a vida, ela é para ser vivida de força em força. Ou seja, a cada dia, a cada manhã, o Senhor renova sobre nós as misericórdias dele. É ele quem nos fortalece para vivermos do amanhecer até o anoitecer. E não apenas isso. É ele que nos capacita por meio da sua bondade, misericórdia e graça. E há de nos conduzir até o final dos nossos dias. Enquanto nós vivermos aqui neste mundo. É a bondade de Deus. E este é o tema aqui do Salmo 92. Um salmo onde as pessoas estão ali para adorar ao Senhor. O dia do Senhor. E aqui o salmista, no Salmo 92, ele nos ensina. O que fazer neste dia? Do porquê nos reunirmos. E o que fazermos nesse dia? Como que o dia do Senhor, como que nós devemos viver esse dia? E como que esse dia do Senhor deveria nortear todos os demais dias da nossa vida? Como que nós vamos conduzir a nossa existência? O domingo deveria servir para isso, para calibrarmos toda a nossa semana. Para que semana a semana, de força em força, de manhã ao anoitecer, sejamos carregados pela fé, pela esperança na graça futura e possamos perseverar no nosso Deus. Para que um dia, e tenhamos a certeza que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Como a palavra de Deus bem nos descreve. Então eu quero convidar você para que nós possamos olhar para este salmo do dia do Senhor com essa perspectiva, por meio de hoje, por meio do dia do Senhor, calibrar toda a minha vida, nortear toda a minha semana para a glória do meu Deus. E ele começa dizendo que a bondade de Deus é a alegria do povo de Deus. Do verso 1 ao verso 5, ele vai descrever isso. Do verso 6 ao verso 9, ele vai descrever que a bondade de Deus ela é indiferente para os ímpios, para o povo sem Deus. Ou seja, eles não conseguem enxergar a bondade de Deus e o cuidado de Deus. E do verso 10 ao verso 15, ele vai descrever que a bondade de Deus é o segredo do povo de Deus, ou seja, é a bênção do povo de Deus. É isso que faz o povo de Deus florescer. Então, o primeiro princípio aí, a bondade de Deus é a alegria do povo dele, né? Ou seja, o salmista começa destacando aqui o que há de melhor para o povo de Deus. E ele descreve o seguinte:
que é dar graças ao Senhor, como ele diz no verso 1, e proclamar a bondade de Deus. Isso é o melhor na vida para o povo de Deus. E ele diz, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar o teu amor pela manhã e à noite, a tua fidelidade. Ou seja, a seguir, o salmista ele ainda começa a descrever com qual frequência e como se deve dar essa graça ou render graças ao Senhor. Primeiro ele diz que é de manhã até o anoitecer. De manhã e de noite ele está ali. Como fazemos isso? Por meio de cânticos. Cânticos de louvores. Como ele descreve aí no verso 1. E não apenas isso, ele também mostra ao som de instrumentos. Vamos ler aí mais uma vez, do verso 1 ao verso 3. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e proclamar o teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade, com o instrumento de 10 cordas, com o saltério ao som solene da harpa. E por final ainda o salmista demonstra a razão para o culto cristão. E ele diz a alegria em Deus, as obras de Deus e os planos de Deus, os feitos do Senhor. No verso 4 ele vai dizer isso: Senhor, tu me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. Ou seja, essa é a razão de nós estarmos aqui, contemplarmos o nosso Deus, de mais uma vez meditarmos nisso, de manhã e de noite estamos ali, analisando, refletindo, pedindo a Deus para mais uma vez abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração, para que de fato nós possamos fazer aquilo que exalte o nome do nosso Deus, e possamos viver uma vida que exalte o Senhor. E aí então, quando nos reunimos como igreja, como parte do seu povo, para celebrá-lo e adorá-lo, nós recebemos também refúgio, refrigério, renovo, que só Deus pode prover ao seu povo, que só Deus pode trazer aos seus filhos. Então a nossa alegria, ou seja, está em Deus. E é um privilégio para nós estarmos aqui, cultuando ao nosso Deus. E é isso que deveria nortear a nossa vida, em cada segundo da nossa existência. De domingo a domingo, de segunda a segunda. A nossa vida deveria ser vivida com essa perspectiva, de adorar ao nosso Deus e o nosso Senhor. E é hoje, celebrando a Ele, no dia do Senhor, que nós recalibramos tudo isso. Mais uma vez meditamos. Deveríamos parar tudo na vida, na medida do possível. Dedicarmos o dia inteiro ao Senhor, para Deus. Há muitas coisas que nós podemos antecipar, não é verdade? Há muitas coisas que nós não precisaríamos nos envolver. E deveríamos estar ali, separando para Deus e servindo ao próximo. Porque não foi assim que Jesus resumiu toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Servimos a Deus e servimos o próximo. E aí, se eu preciso realmente trabalhar no domingo, eu faço com essa perspectiva. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Que a luz, que as minhas obras brilhem diante dos homens, para que eles contemplem a Deus. Entendeu? Aqui está a diferença. Eu tenho que fazer isso? Ótimo que eu faça para que a obra de Deus seja exaltada, para que Deus seja exaltado, que as obras brilhem diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai. Ou seja, vivermos com essa perspectiva. Então, meu irmão, é tão simples e é tão pouco tudo que eu e você precisamos para viver, que às vezes nós corremos o risco de ler um texto como esse, ou melhor, esses primeiros versículos do Salmo 92, e não percebermos de fato o que nós precisamos para celebrar a Deus todas as manhãs, ou todas as noites. Ou seja, de vivermos uma vida que glorifica a Ele, que está ali, em êxtase, totalmente perplexo. O salmista está dizendo, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, as obras de Deus, os planos de Deus e o próprio Deus. E às vezes nós vamos para um texto como esse e nós não conseguimos enxergar isso aqui. Ou seja, mais uma vez nós vamos para o texto. Do verso 1 ao verso 5 nós vemos exatamente isso. Tudo o que nós precisamos
para celebrar Deus todas as manhãs. Ou seja, todos os dias da nossa vida. Acompanhe comigo mais uma vez aí no verso 1. E ele diz, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aí ele diz no verso 2, proclamar o teu amor pela manhã. Aqui é o amor de Deus. E à noite, a tua fidelidade. E ele diz, com instrumento de 10 cordas, com o saltério e ao som solene da harpa. E ele diz no verso 4, Senhor, tu me alegraste com os teus feitos. Então presta atenção. Tu. Ele exalta o amor, a fidelidade e o próprio Deus. Tu, Senhor, é o Senhor que me alegra. Com os teus feitos, com as obras das tuas mãos, com os teus pensamentos. Meu irmão, nós vivemos em dias que, numa época que é tudo muito corrido, não é? Mal terminou um ano, ou mal iniciou um ano, nós já passamos da metade. Já estamos caminhando para o fim. Entra a semana e sai semana. Começa a semana e termina a semana. Amanhece um dia, daqui a pouco já está terminando, já está iniciando o outro. E às vezes nós não conseguimos enxergar o que há de comum em todos esses acontecimentos. Como assim, pastor? Às vezes nós achamos que está tudo garantido já, está tudo muito certo. Nós somos arrogantes. Nós achamos que somos donos de alguma coisa. Nós achamos que somos fortes o bastante. Que nós não precisamos de Deus. E uma das demonstrações mais claras que nós deixamos aí evidente que nós não precisamos dele é porque nós não oramos. Só ora quem é fraco, não é? Ou seja, se eu reconheço que eu não dou conta do recado, eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso estar prostrado diante dele, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O único que pode fazer o impossível na minha vida. Mas inúmeras vezes levantamos como um bando de animal. Como um animal. Que sequer lembramos do nosso Deus. Talvez dê um flash na nossa memória no momento de dormirmos. Mas também é só um flash. 3 segundos. Como já disseram aí, né? Parece a propaganda da Jequiti, né? Só dá um flash, pisca e vai embora. É apenas isso. Achamos que Deus é uma espécie de 190. Só o acionamos na hora da emergência. Queremos viver a nossa vida com essa perspectiva. Achamos que somos fortes o bastante, que está tudo garantido, que é só mais um dia que nós vamos dar conta do recado. Não, você é fraco. Eu sou fraco. Todos nós que estamos aqui somos fracos. Nós não podemos nada em nós mesmos. Só que aí a gente olha, entra dia e sai, entra semana e sai semana, e nós achamos que está tudo correndo normalmente. Nós achamos que é tudo garantido, tudo é isso mesmo. A gente está preocupado com o nosso próprio umbigo. Estamos preocupados em nos envolvermos e gastarmos coisas, e gastarmos todo o nosso tempo com a nossa própria vidinha. Nos envolvermos nos prazeres passageiros desta vida, mesmo que sejam nobres, mesmo que sejam lícitos. Mas nós simplesmente achamos que temos que fazer tudo que nós precisamos ou queremos. E no final de tudo, Deus é obrigado a nos honrar. Deus é obrigado a bater o martelo e falar, está aqui. Veja como que é impressionante. As pessoas querem viver uma vida mais ou menos. Elas passam toda a existência dela longe de Deus. Não estão nem aí para Deus. E de repente, quando tudo dá errado, quem é o culpado? Deus. Ficam bravos com Deus. Ficam irados com Deus. Cara, mas elas nunca estiveram preocupadas com Deus. Não viveram para Ele. E aí o problema é que os crentes, às vezes, querem trabalhar com essa mesma perspectiva. Queremos adorar a Deus e glorificar a Deus quando tudo está bem. Aí é fácil, meu irmão. Aí é fácil. Imagine então se nós sofrêssemos uma perseguição. Se um problema ou outro já mina a nossa fé, já nos balança a nossa estrutura, já colocamos em evidência, será se eu vou servir a Deus o mesmo ou não? Será se Ele é digno de ser adorado ou não? Porque nós não enxergamos. O salmista está nos mostrando aqui o que deve estar em nossa mente e em nosso coração. O que deve estar vivo na gente. Domingo após domingo, dia após dia, manhã após manhã, noite após noite. Ele diz, olha, esta coisa deve estar viva em vocês, é a bondade de Deus. É nós nos lembrarmos que é Ele, é o amor dEle que nos desperta a cada manhã.
É a fidelidade dele que nos carrega até o final do dia. E esse Deus, o próprio Deus, que nos enche de alegria, que renova as nossas forças, é nós enxergarmos as obras maravilhosas da sua criação. Nós contemplarmos a mão do nosso Deus. Também olharmos para a nossa própria vida. Enxergarmos os feitos de Deus na história, mas também na minha vida. De onde Ele me tirou, de onde Ele me resgatou. Como a minha vida era, sem sentido, sem propósito, sem significado. Porque não há felicidade genuína, não. Não há alegria longe de Deus. Não, não há. Nós esquecemos disso. Somos arrogantes, né? Tiago vai advertir as pessoas, né, em sua epístola, lá no capítulo 4, ele vai dizer isso. Ele diz, olha, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Não há nada contra você planejar, mas o planejamento não é tudo, se Deus não for o centro. Grava isso. Não somos contra o planejamento, mas o planejamento sem Deus não é nada. Se planejamento fosse tudo, não faltava vinho lá no casamento. Se Deus não for o centro da sua vida, esquece planejamento. Somos tão arrogantes, não é? Tiago está consertando isso, ele está repreendendo isso. Vocês estão dizendo que amanhã vocês vão para tal cidade, vão negociar, vão passar um ano ali. Verso 14. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Esta é a descrição, minha e sua. Somos limitados, fracos, pó. Mas somos teimosos e arrogantes, impetulantes, não é? Achamos que somos fortes, que podemos alguma coisa. E aí Tiago vai dizer, olha, em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Ele não estava dizendo nada contra o planejamento, mas você está confiando nessa sabedoria humana? É isso mesmo que você está depositando. E o salmista nos chama e nos exorta que a alegria do povo de Deus é a bondade de Deus, que nos acompanha a todo instante da nossa existência, do amanhecer ao anoitecer, até o final dos nossos dias neste mundo. De fato, o próprio Deus mesmo é a alegria do seu povo. Ou seja, tudo que Ele é e promete para nós em Cristo Jesus é a nossa maior alegria. Por isso que a maior bênção do cristianismo, muitos estão em busca do abençoador. As pessoas querem o abençoador. Eles querem melhor, eles querem as bênçãos. Eles não querem o abençoador. Eles querem apenas receber. Eles querem receber algo, mas eles não querem o abençoador. Querem bênçãos, mas não querem o abençoador. Não, a maior bênção do cristianismo não é o que Deus pode nos dar. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Deveríamos nos deleitar em Deus. E eu não sou contra, eu creio que Deus nos abençoa, Deus pode nos fazer prosperar, e oramos por isso. Mas a maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. E é por isso que nós o adoramos todos os dias. Manhã até o anoitecer. De manhã e de noite. Do amanhecer ao anoitecer. Todos os domingos, todos os dias. Ou seja, vivermos esta vida e nos alegrarmos nele. Na bondade de Deus. Cantando a Ele, louvando a Ele com todo o nosso ser e proclamando a bondade do nosso Deus. Porque é um privilégio para mim e para você. Segundo, a bondade de Deus é indiferente para o povo sem Deus ou para o ímpio. Então acompanhe aqui o raciocínio do salmista. Ele, após ter falado sobre o valor e as razões e os métodos de adorar a Deus e celebrar o Senhor, ele prossegue agora o salmo e ele faz um contraste. Ou seja, ele mostra o cristão, o filho de Deus, o povo de Deus, como o povo de Deus enxerga tudo isso. E agora ele mostra como o ímpio vê. E ele diz, olha, o cristão, o filho de Deus, ele consegue, pela graça do Pai, ver a bondade de Deus. O ímpio não. Ele não consegue ver a bondade de Deus. A bondade de Deus é indiferente para ele. Por quê? Ora,
Porque o povo sem Deus é como um animal irracional. O homem sem Deus é assim. Ele é bruto. Como ele diz aí do verso 4 ao verso 6, não é? Veja, no verso 4 ele diz: Senhor, tu me alegraste com os teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. Esse é o Filho de Deus. E aí no verso 6 ele diz: o insensato não compreende, o tolo não entende isto. Ou seja, ele é um animal irracional. Esse é o estado de todo homem sem Deus. Ignorância. Ele é irracional. Ou seja, por ser tão assim, irracional, todo sem noção, não tem noção de nada, tão ignorante, que a bondade de Deus para ele é indiferente. Ele não consegue enxergar a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Por que ele é assim? Ora, o povo sem Deus, ou seja, o ímpio, ele age como uma besta, uma fera do campo, como ele vai dizer do verso 6 até o verso 9. Ele descreve de maneira precisa. Ou seja, ele descreve que o ímpio, ele segue o seu instinto natural. Ou seja, o seu instinto primitivo. Que na verdade é o quê? O seu instinto de pecado, do pecado. Ele é um pecador, ele simplesmente segue o fluxo. É pura selvageria. É pura crueldade. São sanguinários, né? Frios e calculistas. Vegetam na maldade. Só que o salmista diz: todos eles sofrerão as consequências de seus atos perversos. Todos eles. Nenhum deles vai escapar das mãos do nosso Deus. Nenhum. Nenhum. Como ele diz aí do verso 6, né? O insensato não compreende, o tolo não entende isto. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. O fracasso do ignorante em adorar a Deus não é meramente, simplesmente, ou seja, em não adorar a Deus, né? Não é um caso simplesmente dele estar cego para as realidades espirituais. Não, não é isso não. Não é que ele não consegue enxergar. Não. É que o homem odeia a Deus. Ele é inimigo de Deus. Não é que o homem teve os seus olhos furados. Ele mesmo furou os seus próprios olhos. Você se lembra do que Paulo diz lá em Romanos 1,18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Eles sufocam a verdade. Eles não querem a verdade. Eles odeiam a Deus. Inimigos de Deus. Ou seja, eles furaram os próprios olhos. A cegueira deles é voluntária. Ele é cego porque ele optou por não ver. Ou seja, ele não quer enxergar. Ele prefere sufocar a verdade. Ou seja, a razão pela qual ele não conhece a bondade de Deus e não louva a Deus, porque ele é tolo, porque ele é ignorante, porque ele escolheu ser inimigo de Deus. Portanto, ele não quer louvá-lo, ele não quer adorá-lo. Isso é o estado de todo homem sem Deus. Ou seja, o ignorante, realmente ele odeia a Deus porque Deus é Deus. Eu e você, meu irmão, nós somos tentados, não é? Em alguns momentos da nossa vida. Se pudéssemos, arrancaríamos Deus do trono e nos assentaríamos ali. Porque quantas vezes nós queremos ditar a Deus como Ele deve agir nas nossas vidas. Se algo de ruim acontece conosco, se passamos por alguns dos vales desta vida, já começamos a querer nos levantar contra Deus e colocá-lo contra a parede. E dizermos: como assim, Deus? Sou teu filho, sou teu servo. Como tudo isso está acontecendo na minha vida? Não é assim que nós muitas vezes queremos nos posicionar com o nosso Deus? Se o cristão que ouve a palavra de Deus, ele é tentado aí, você imagina o ímpio que odeia a Deus. Ele odeia a Deus. E esse era o nosso estado também. Não existe essa ideia: fulano veio pelo amor, ou fulano vem pela dor. Todos nós, grave isso, todos nós viemos pela dor. Não existe esse papo de veio pelo amor. O homem é inimigo de Deus, ele odeia a Deus. Olhe para a sua vida. Quantos anos você demorou para vir ou aceitar um convite? O convite de estar presente num culto, adorando a Deus. Quantos anos nós vivemos longe de Deus? Por quê? Porque nós odiávamos a Ele. Nós éramos inimigos dele.
Zombávamos das pessoas que nos convidavam, não é? Porque nós não queríamos a Ele. Queríamos as bênçãos dEle, a proteção dEle, mas não o próprio Deus. Não existe esse papo. Fulano veio pelo amor. Não, todos vêm pela dor. Talvez uns estejam mais arrebentados, né? Assim, aos nossos olhos, mas todos só vêm pela dor. Porque Deus vai nos esmagando, até que nós enxerguemos que sem Ele nós nada podemos. Para que Ele faça nos enxergar, para que Ele, por meio dessas circunstâncias, Ele nos faz enxergar que sem Ele nós nada podemos fazer. Ou seja, o salmista está dizendo, este ímpio, este ignorante que não exalta Deus, que não enxerga a bondade de Deus, ou seja, ele odeia a Deus porque Deus é Deus, ele diz, ele será condenado. E aqui não é um motivo para que eu e você possamos nos orgulhar, não. Aqui já é uma exortação a todos nós, que devemos levar o Evangelho, pregar em tempo e fora de tempo. Aonde Deus nos enviar, proclame o Evangelho, a boa nova, as boas notícias, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder para a salvação. Então nós deveríamos orar e clamar a Deus. Às vezes você pode olhar para o ímpio e dizer que vá para o inferno mesmo, né? Não, essa não deveria ser a nossa atitude. O nosso maior desejo deveria ser levar o Evangelho, pregar o Evangelho, para que mais e mais pessoas conheçam a Ele. E aí, se mesmo assim um homem permanecer duro em seus pecados, um coração impenitente, a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Todo joelho há de se dobrar diante dEle. Como disse Paul Washer, né, de maneira acertada, aquele que quiser permanecer duro, Deus vai quebrar a rótula do joelho dele. Ou seja, de uma maneira ou de outra, vai se dobrar diante do nosso Deus, porque Ele é o Senhor. E Ele há de ser exaltado por meio disso. Ele vai ser exaltado quando houver esta aplicação do juízo de Deus sobre esses homens impenitentes. Então, por mais que eles pensem, eles podem viver sem Deus, eles podem fazer o que lhes dá na telha. Um dia, todos eles receberão a devida punição. E eu encerro. O terceiro ponto aí, a bondade de Deus é o segredo do povo de Deus. Ou seja, após ele fazer esse contraste entre o povo de Deus e o povo sem Deus, ou seja, o ímpio, que não adora a Deus por opção, porque ele furou os seus próprios olhos, e ele, após revelar o destino dos ímpios, que eles sofrerão a devida punição, o salmista agora ele nos revela o seguinte, que aquilo que os tolos desprezam, que os ignorantes desprezam, e eles descartam, é de fato o essencial, é o segredo da vida do justo. Ou seja, saber e reconhecer a bondade de Deus. Como ele diz aí do verso 9 ao verso 11. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Tu tens aumentado o meu poder, como do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam. E os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Ou seja, os inimigos de Deus, que também se fazem inimigos do povo de Deus, eles vão perecer. É o que o salmista, inspirado por Deus, está dizendo. Mas ele diz, o fiel, o servo de Deus, Deus há de renovar a força dele. Vai ser como um boi selvagem. Ou seja, o vigor dele nunca acaba. Nunca acaba. E não é uma unção religiosa, não. Porque alguns vão dizer, né, com relação aí, o óleo fresco aí, não se ungia bois ali. A ideia provavelmente seja de passar o óleo no animal para que ele ficasse protegido, ele não se ressecasse ao forte, né, ao clima forte ali, o sol forte e o clima seco daquela região. Ou seja, em outras palavras para nós, Deus cuidando do seu povo. Deus, ele aniquila o infiel, mas ele cuida do fiel. Ele que traz refúgio, é ele que refresca, é ele que traz o refrigério. Só ele pode prover. Só ele pode prover. E o fiel, ele vai ver a derrota dos seus adversários, como ele escreve no verso 11. Ou seja, Deus acima de tudo. Isso aqui é um convite a mim e a você. Nós cremos de fato plenamente no nosso Deus.
Nós temos depositado nele a nossa confiança. Porque nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Porque dependendo da pessoa que está ao seu lado, para quem é casado, né, ou o filho, se o pai ou o marido, né, cada um no seu lugar, a gente tem uma espécie de segurança, né? A pessoa pode prover isso a nós. Ou ela pode também nos deixar completamente angustiados, totalmente inseguros. Mas se de fato executássemos o nosso papel, um pai deveria trazer essa segurança aos filhos. O marido deveria trazer essa segurança à esposa. E isso nos traz uma paz. E nós não conseguimos enxergar isso em Deus. Nós não conseguimos confiar nele. Quando recebemos uma notícia que mexe com a nossa estrutura, nós não conseguimos confiar nele quando tudo parece estar desabando ou ruindo. Não, nós cristãos precisamos aprender a confiar em nosso Deus. Que Ele é o Senhor, que Ele continua sendo o Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. E que a nossa vida está nas mãos dEle. Que Ele há de cuidar de cada um de nós e que vai nos levar seguros de volta para casa. Porque nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos de passagem, meu irmão, neste mundo. A nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui. É Ele que vai nos levar seguros de volta para casa. Ele não garantiu que eu e você não teríamos nenhuma cicatriz. Não, pode ser que vamos chegar ali cheio de cicatrizes. Mas Ele garantiu estar conosco. Ele garantiu que vai nos levar de volta para casa. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Ele vai cuidar do seu povo como tem cuidado do seu povo até esse exato momento. Então aprenda a confiar em Deus. Será se Ele não tem crédito para isso? Será se Ele já não demonstrou bastante que eu e você não precisamos temer a nada e nem ninguém? Que não precisamos temer as circunstâncias ou qualquer outra coisa? E ele encerra ainda no verso 12, no verso 13, dizendo que Deus é bom para com os seus. E ele diz que os seus, ou seja, os filhos de Deus, eles vão florescer. Verso 12, verso 13. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Você tem acompanhado a série dos Salmos? Em outros salmos já foi usada esta expressão, o cedro do Líbano, que era uma árvore imponente, fortíssima. Mas os salmistas, eles usam o cedro do Líbano para mostrar o seguinte: olha, mesmo esse cedro do Líbano, que é imponente, que é forte, totalmente estável, se Deus revelar do seu poder, Deus o destrói. E aí ele faz esta comparação. Quem é você, homem? Porque nós somos arrogantes, somos impetulantes, queremos colocar Deus contra a parede, queremos dizer como Ele deve agir, como Ele deve mover na nossa vida. Somos arrogantes, somos impetulantes. No verso 13 ele diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, mesmo no calor, a palmeira, lá no deserto, ainda floresce. Num oásis. Num deserto, o fiel, ele tem um oásis. Não é? Nós podemos passar dias horríveis, assim como Davi, como iniciamos este culto dizendo isso. Ele tem ali um oásis. Ele tem ali um lugar de refrigério. O infiel, ele vai secar. Mas o fiel, não. O fiel, ele floresce. Mas não é no deserto, não. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Então você quer florescer, meu irmão? Permaneça na congregação do povo de Deus, adorando a Deus juntamente com seus irmãos, celebrando a Ele. Não despreze a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ou não trate a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de qualquer maneira, porque Cristo morreu pela sua igreja. E isso é um privilégio a mim e a você. Podemos nos reunir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então permaneça na congregação do povo de Deus. Fora dela, meu irmão, o que você vai encontrar é deserto. Fora dela, o que você vai encontrar é um calor infernal. Uma vida sem sentido, sem significado e sem propósito. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter muito status, mas uma vida
sem significado. O grande problema é que somos tolos, né? Aquele que não tem dinheiro, ele acha que o dia que ele obtiver aquilo, ele chegar e ter a condição que ele tanto almeja, aí então a vida vai ter sentido. Faz uma breve busca aí na vida dos artistas e famosos e você vai ver a revelação que eles fazem. Que tinham de tudo. E de repente parece que estão despencando. Uma vida sem sentido, sem propósito, porque longe de Deus. É isso que ele diz. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Perverso é o ímpio, não é o homicida só não. Não é o adúltero não, só. Não, é todo aquele que quer viver a sua vida longe de Deus. Deus diz, para eles não há paz. Não há paz. Então, meu irmão, Deus é bom para com os seus. Eles vão frutificar, é o que diz aí no verso 14. Né? Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e verdejantes. Ou seja, eles vão testificar da grandeza de Deus e da bondade de Deus. Deus usará o testemunho deles para levar outros à fé cristã. Ou seja, levarem a outros a conhecerem a Cristo Jesus. Então você não pode desperdiçar. Você imagina, aí tem muito jovem que está se casando agora, estão casando agora. Aí você imagina, o jovem vai lá, aconselhar com quem é mais maduro. Aí você, ao invés de falar, casamento é uma benção. Porque é uma benção. E aí a pessoa vai aconselhar com você, você joga areia no negócio. Pensa bem, hein? Não sei o quê. Né? Ao invés de ser um canal de bênção e instruir, como a Escritura diz. Não. Ao invés de levar e abrir os olhos e falar, olha, mostrar, ensinar, instruir. As irmãs, as mais velhas na fé, deveria fazer o quê? Querer saber de algo para fofocar? Claro que não. O objetivo é instruir as mais novas, orientar, aconselhar. E assim também os mais velhos na fé. Porque às vezes, para aquele que está começando a vida, meu irmão, talvez ele não enfrentou nenhuma das dificuldades que você já passou. E aquilo para ele pode ser o final da linha. E você pode ser, e deve ser, esse instrumento nas mãos do Senhor. Para dizer, calma, Deus está no controle. Não se desespere, Deus está ali. Deus está agindo. Deus vai cuidar de você. Faça o que Deus diz e Ele vai cuidar de você. Então nós temos que nos lembrar disso, né? Porque quando nós somos jovens, né? Muitas vezes nós podemos ser apanhados aí com as fascinações e as preocupações deste mundo. E isso pode tirar o nosso chão. E aí você tem outro ali para nos ajudar. À medida que nós vamos envelhecendo, o tempo vai passando. Nós vamos conhecendo a Deus a cada dia mais. Estamos ali prostrados diante do Senhor. Sabemos que nada somos sem Ele. Que é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso refúgio, é dele que vem o nosso refrigério. E aí nós podemos ser esse instrumento na vida de outros e abençoar a outras pessoas. E ele diz, olha, Deus é bom para com os seus, eles firmarão. No verso 15 ele diz isso. Para proclamar o Senhor, que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, os cristãos eles vão combater o bom combate. Ou eles vão cumprir a missão, eles vão guardar a fé. E isso é por meio de Deus. Porque nesse mundo, sozinhos nós não conseguimos. Como é duro manter a fé nesse mundo, não é? Caído. Nós precisamos de Deus. Enfrentamos enfermidades, limitações, perseguições. Outros podem enfrentar o esfriamento. Todos nós. São tantas lutas contra a nossa fé que estão tentando minar a nossa esperança em Deus, que estão tentando minar a nossa força em Deus. E aí, mais uma vez, o que você tem que fazer? Voltar-se para Ele. Prostrar-se diante dEle. Pastor, não tem palavras para orar. Ore a Escritura. Fala, Deus, a minha alma está seca, mas eu preciso do Senhor. Me faltam palavras, eu não consigo orar. Tem misericórdia de mim. Mas para isso você tem que se prostrar diante dele. E que Deus nos dê essa graça, que nós enxerguemos que Ele há de sustentar. Ele tem cuidado do seu povo. É a bondade e a misericórdia do Senhor
sobre cada um de nós, sobre os seus filhos, né? E ele diz, olha, os justos serão forrados aí com a graça refrescante do Deus Todo-Poderoso. Eles não vão ressecar. Não. Os justos, eles vão florescer. Eles vão florescer. Os justos vão frutificar. Os justos firmarão. Eles não se perderão. Por quê? Porque eles depositam em Deus a bondade, a esperança e a confiança. Eles confiam na graça futura, né? Então a nossa esperança está nele, no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa graça, que nós enxerguemos. Que privilégio. Privilégio que eu e você temos de poder adorar ao nosso Deus e celebrar o Senhor junto com os nossos irmãos. Amém? Vamos.